Leitura bíblica de hoje, para darmos continuidade à nossa série de Descansar em Deus. Hoje nós vamos saber como descansar em obediência. Só descansa quem obedece. O Senhor orienta o caminho e quando seguimos, temos paz e refrigério. No dicionário, obediência vem do verbo obedecer, ato ou afeto de cumprir ordens, regras, leis, instruções, submissões à autoridade, prontidão em atender. Sinônimos: submissão, respeito, fidelidade, disciplina. Exemplo: obediência às leis mantém a ordem. Já na Bíblia, obedecer não é apenas seguir ordens, mas responder com fé e amor à vontade de Deus. É uma expressão de confiança e relacionamento. Quem obedece demonstra que crê, como está escrito em João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui a obediência é tudo, é o amor, não apenas um dever. Quando nos convertemos a Cristo, nós nos mantemos em obediência. No grego, a palavra é ipakoi, que significa ouvir atentamente, submeter-se ao que se ouviu. Hipo, de baixo, akoi, ouvir. Literalmente, ouvir sob, estar sob a palavra ou a autoridade de quem fala. Aqui temos o exemplo de Jesus, que por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos 5:19. Aqui, a obediência ipakoi, referindo-se à obediência de Cristo até a morte de cruz. Do latim, obedientia, de obedere, ouvir com atenção, atender, submeter-se. Ob, igual a em direção a. Audiere, ouvir. Literalmente, ouvir para seguir, ou ouvir com a disposição para agir. Assim, o latim mantém a ideia de escutar com o coração, pronto para obedecer. Já no hebraico, a palavra usada é chamar, que significa ouvir, escutar, atender e responder com a ação. No pensamento hebraico, ouvir e obedecer são a mesma coisa. Quem realmente ouve, age conforme o que ouviu. Como no exemplo de Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ou chamar se aplica em ouvir e praticar. Hoje tivemos uma aula sobre obedecer, o que significa em cada sentido literal da palavra. Mas vamos ao que interessa, que são as escrituras. Em Deuteronômio 5:33, nós vamos ler as informações que são deixadas para Israel, referente à obediência. Deuteronômios 5, o versículo é o 33. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida. Tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Aqui é uma especificação dada diretamente ao povo hebreu, que quando a gente lê anteriormente, a gente vê que eles saíram do Egito e já estavam na caminhada rumo à terra prometida, Canaã. Então aqui é dito para esse povo para que eles andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Aqui, Moisés instruindo o povo para que o povo permanecesse no caminho que o Senhor estava ordenando a eles. E quando a gente vê a história, conforme a história vai passando, a gente vê que o povo estava chato, murmurando, reclamando, é porque não tinha carne, é porque não tinha água, é porque não tinha... Eles saíram do jugo da escravidão, mas a escravidão
não saiu deles. E esse é o ponto focal da nossa vida em obediência. Quando nos tornamos servos de Cristo, nós vamos para a liberdade. Mas a nossa carne, ela continua presa aos atos e aos costumes que a gente tinha quando a gente vivia preso no pecado. Jesus nos deu a liberdade. Jesus nos deu um direcionamento. E quando saímos do direcionamento de Jesus, coisas não tão boas acontecem. Por isso que aqui Moisés está ordenando o povo: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Ou seja, andar no caminho do Senhor em obediência é a melhor solução para nossas vidas. É o melhor que temos para a nossa caminhada cristã aqui nesse mundo. Devemos nos manter direcionados e vigilantes conforme as solicitações de Deus. Vamos lá para o Evangelho de João? Evangelho de João, o capítulo é o 15, nós vamos ler do versículo 9 até o 11. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, aqui é o próprio Jesus nos dando um conselho. Jesus, quando começa no versículo 9, ele diz o seguinte: como o Pai me amou, assim eu os amei. Ou seja, Deus amou a Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos amou de igual modo, a ponto de dar a sua vida por mim e por você. Mas ele diz o seguinte: permaneçam no meu amor. Ou seja, permaneçam-se obedientes. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai. Ou seja, se você permanece obediente aos mandamentos de Cristo, assim como Cristo se manteve obediente aos mandamentos de Deus, você permanecerá no amor dele. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço, ou seja, Jesus permaneceu no amor de Deus. Aí Jesus ele completa no versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, quando obedecemos, nos tornamos alegres. A alegria ela não vem pelo que eu tenho, mas sim pela minha obediência aos mandamentos de Cristo Jesus. Temos uma ordem. Nada foi por acaso. Tudo tem-se uma ordem. E se seguirmos essa ordem, se seguirmos a ordem de Deus, a ordem de Cristo Jesus, permaneceremos fiéis e Deus permanecerá fiel a nós também. E vamos ser alegres, como no versículo 11 nos diz. Tenho-lhes dito estas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, se estamos em Cristo Jesus, a nossa alegria ela é completa, porque estamos em Cristo Jesus. Estamos obedientes. Não adianta eu pegar versículos isolados, sentar aqui e abrir a Bíblia. Hoje eu vou ler isso aqui vai me fortalecer. A obediência é um ato de estudo. Quando eu estudo as Escrituras, eu sei qual é a vontade do meu Deus, eu sei qual é a vontade de Cristo Jesus para a minha vida. Agora, se eu me mantenho inerte, o que as Escrituras me dizem, como eu faço parte desse reino se eu não busco a Cristo Jesus aqui e agora?
O reino já foi estabelecido. Como eu disse no devocional de ontem, o reino já foi estabelecido. Se você não busca Cristo Jesus aqui embaixo, como você quer permanecer com Ele infinitamente? É uma pergunta que eu me faço todos os dias. Será que quero mesmo estar com Jesus? Será que minhas atitudes estão me levando a estar com Jesus? Ou será que eu estou vivendo da minha forma e da minha maneira? Existe um filme chamado O Todo-Poderoso, com o ator Jim Carrey. Esse filme relata a história de um homem que ele estava querendo vivenciar o melhor e ele encontra com Deus e diz para Deus que ele faria tudo diferente. E Deus dá o poder dele para ele poder fazer tudo diferente. E tem um trecho do filme que chama muito a minha atenção, que diz o seguinte: ele pega, conserta tudo à volta dele, age tudo em volta dele, tudo da vida dele, mas as outras almas ficam para depois. Então Deus chega para ele e pergunta o seguinte: o que ele havia feito? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é o dono de tudo, ele sabe de tudo. Então, Deus chega para ele e diz o seguinte: você só mudou as coisas do seu endereço da sua casa até o endereço do seu trabalho. Nada foi feito pelo mundo todo, mas sim somente dentro do seu mundo. Então, o que eu tenho feito em prol do reino? O que eu tenho feito em prol das coisas do Senhor? Será que eu tenho me posicionado para as coisas do Senhor ou será que eu tenho me posicionado para as minhas coisas apenas? Consertando apenas do endereço da minha casa até o endereço do meu trabalho. Devemos pensar e agir. A obediência, ela é um ato de ação também. Ouvir, aprender, entender e agir. Vamos lá para Isaías? Aqui em Isaías nós vamos ter um exemplo que é um pouco do exemplo da desobediência. Israel foi desobediente e Isaías está dando uma lição para Israel. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Aqui, Isaías falando para Israel que Israel não quis o descanso que vem da obediência. A salvação está na quietude e na confiança que depositamos em Deus e em Cristo Jesus. A obediência é o foco central da nossa vida. Uma vida sem obediência é uma vida paralisada. Paralisada no tempo. Você quer um milagre? Seja um milagre na vida de alguém. Permaneça em obediência às Escrituras Sagradas. Cristo nos deixa um modelo. O modelo foi ele que estabeleceu. O modelo de Cristo Jesus está descrito nas Escrituras. E somente através da obediência. Jesus é o nosso maior modelo de obediência. Quer aprender o que é obedecer? Aprenda quem é Jesus. Confie em Jesus. Deposite a sua fé, a sua credibilidade em quem foi o perfeito. Como servos, nós somos servos, não somente servos, mas somos imitadores do nosso Senhor. Que servo de Cristo você tem se tornado? Qual Cristo você tem mostrado para as outras pessoas? Qual é o Cristo que você tem sido para o outro? Será que é um Cristo egoísta, que só pensa em si? Será que é um Cristo que nem pensar em si você tem pensado, nem no próximo? O maior exemplo que Jesus diz,
quando os fariseus e os mestres da lei vêm para contestar Jesus Cristo, perguntando qual era o maior mandamento, e Jesus responde: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. Quando eu amo o próximo, eu estou mostrando que Jesus Cristo é o dono da minha vida. Que Jesus Cristo, ele deu a sua vida em prol de mim e de você. Sim, Jesus doou a sua vida por mim e por você. Vamos lá em Tiago? Tiago, o capítulo é 1, nós vamos ler o versículo 22 até o 25. Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o versículo 25. Vou ler do versículo 21, que o versículo 21 também é pedrada também. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, ao qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Checkmate, Zé Fininho, finish him. Aqui, Tiago, ele dá a receita do bolo perfeito. Ovos, açúcar. Tiago dá a receita do bolo perfeito. O bolo que Cristo Jesus foi lá e se doou e se entregou para nos entregar. Para hoje, eu e você pudéssemos ter uma vida diferenciada. Vamos lá bater ponto por ponto, porque esse aqui é forte. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalecem. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ou seja, abandonem as práticas antigas, a maldade, a dissensão, tudo o que não provém do Senhor. Abandonem todas essas coisas e aceitem humildemente a palavra, as sagradas escrituras. É isso que nos importa. Esse é o ponto focal das nossas aulas, do nosso descanso. Aceitar humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Vamos ser salvos quando praticamos, quando aprendemos diretamente da fonte, que são as Escrituras Sagradas. Aqui, Tiago, ele continua. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ou seja, quem somente ouve e não pratica, não está enganando a Deus, não. Está enganando a você mesmo. A palavra de Deus, ela precisa ser praticada dia a dia. Não somente ouvida, mas sim praticantes. Devemos ser praticantes, porque a obediência é isso, é ouvir e praticar. Do hebraico, né? Do hebraico, no pensamento hebraico, ouvir e obedecer são a mesma coisa. Quem realmente ouve, age conforme o que ouviu. Ou seja, aqui quando o Tiago está falando essas informações, ele está dizendo o seguinte, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, meu irmão, qual é a tua? Tá pensando o quê? Tá pensando que a vida é um morango? Que você vem, assiste o culto, acha que aquela palavra foi ali, amaciou o teu ego e tá tudo bem? Tiago aqui está dando pedrada em cima de pedrada, martelada em cima de martelada, fazendo com que a palavra ela venha, abra e entre. Aqui, ó, precisa entrar aqui
O pensamento gera o sentimento e o sentimento gera a ação. A ação é a prática daquilo que eu ouvi, pensei, senti e pratiquei. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a face no espelho. Ou seja, me olhei no espelho, daqui a pouco eu já esqueci completamente qual é a minha face. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Aqui, Tiago, ele coloca uma condição. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade. Quem é essa lei perfeita? É Cristo Jesus. Ele é a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Ponto final. Fechamos com chave de ouro. A palavra nos diz que seremos felizes naquilo que fizermos, pois obedecemos à lei perfeita, Cristo Jesus, como está escrito lá em João. João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9 a 11. É muito claro. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Aqui é o próprio Jesus dizendo, permaneçam no meu amor. E Tiago, ele fala como Jesus fala no versículo 11. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, a nossa alegria, a nossa felicidade está em contemplar a verdadeira paz que vem de Cristo Jesus, através do estudo da palavra. Peguei o microfone e joguei no chão. Cristo Jesus tem um plano traçado para a minha e para a sua vida. Basta mantermos em obediência. A obediência nos leva ao entendimento da plenitude do que aguardamos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar dos céus e mandar seus anjos nos buscar. Nós vamos estar plenamente felizes com Ele. Não haverá choro, nem tristeza, nem morte, nem dor. Tudo se fará completo, porque o próprio Deus estará conosco. E a nossa alegria será completa. Eu, pelo menos, busco a Cristo Jesus com toda a minha força, com todo o meu coração e com todo o meu entendimento. Faça isso você também. E mantenha-se descansado em obediência. Quem é obediente consegue descansar. Quem é obediente tem o verdadeiro descanso. Só descansa quem obedece. O Senhor orienta o caminho e quando seguimos, temos paz e refrigério. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque aprendemos que quem obedece, descansa. Então, Pai, o nosso descanso, o nosso Shabat está no Senhor. O Senhor é o nosso Shabat, é o nosso sábado. O Senhor é o Deus que nos ajuda, que nos fortalece. Então, nos ajude, Pai, a ser obedientes. A obediência é o que leva ao descanso. Possamos, Pai, ser obedientes à Tua palavra, a tudo aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Pai, ajuda-nos, direciona e permanece, Pai, fiel e firme em nossas vidas. Precisamos do Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. É o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nos mantém, Pai, firmes,
obedientes, que a obediência seja o nosso ponto focal da nossa vida. Obedecer a tua palavra, a tua vontade e ao teu evangelho, Pai. Muito obrigada por nos mostrar que descansar é um ato de obedecer. Quem obedece, descansa. Quem não obedece, vive atribulado. Queremos, Pai, viver em obediência ao Senhor, a tudo aquilo que o Senhor deseja. Perdoe nossas falhas, nossos erros e nos ajude, Paizinho. Hoje oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.